Boa noite, pessoal. Janete Gold Star chegando. Como sempre, estou levando a minha paixete para caminhar. E gosto desse frescor da tarde, que vem algumas inspirações. E eu vou dizer palavras que estão vindo, né? Naturalmente, que vale para todo mundo. Hoje foi um dia que eu chorei muito. Chorei largado. Por que, Janete? Porque as coisas emocionam, as coisas acontecem. E acontecem comigo também. Eu sou humana. Então, hoje eu chorei muito. E aí eu me lembrei de uma frase muito linda que diz, que serve para todo mundo aí, tá? Vejo que choras. Teu choro atravessa as nuvens, atravessa a luz das estrelas e chega ao meu coração na trilha de um raio de sol. Vejo que choras por uma lebre que foi estrangulada, por uma criança que se debatia em um lago, por um animal que foi morto numa estrada. Choras por tantas coisas que perdestes, porque perdestes a sua própria individualidade, porque seus sonhos de infância ficaram para trás, porque a sua liberdade foi barganhada por segurança. O que quer dizer essas pequenas palavras? Que nós somos prisioneiros psicologicamente, emocionalmente, religiosamente, politicamente, familiarmente. Eu já falei isto, mas estou tentando falar de uma outra maneira, com outras palavras. Nossa individualidade foi barganhada por segurança. Aprendemos desde pequenos, isto é feio, aquilo é errado, isto você não pode. Não pode querer isto, não pode querer aquilo, não pode fazer isto, não. Aí a gente cresce e aqueles sonhos de infância vão ficando para trás, porque tudo é errado, tudo é pecado e a gente acreditou. Então, gente, a liberdade é a melhor coisa que a gente pode encontrar nesta vida. E nós só seremos livres quando conhecermos a verdade. Jesus disse, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Libertará do quê? Se é a verdade que vai libertar das mentiras. E a nossa vida pessoal, quer vocês acreditem ou não, são feitas de muitas meias verdades e muito mais mentiras. A gente não usa a nossa própria capacidade de raciocínio. A gente barganhou a nossa individualidade por segurança, porque nos foi incutido muito medo. Tudo é medo. O medo norteia nossas vidas. O medo traz todo o resto do nosso comportamento de raiva, ciúmes, inveja, dor de cotovelo, implicância. Tudo que a gente sente, nossos sentimentos de baixo padrão vibratório, eles vêm pelo medo. E ele foi constituído desde o nosso nascimento, porque foram ensinados coisas erradas. Então minha vida eu tenho problemas porque a culpa é da minha mãe e do meu pai. Mais ou menos assim. Eles também foram enganados, que aprendeu dos pais, dos avós, dos tataravós, e isso vai se perpetuando. Por que ensinar errado mesmo? Porque existem sempre os mais espertos, os mais fortes no sentido de querer aprisionar a mente das pessoas. Nada como um povo medroso para ser
dominado. Então, o que é usado? Mentiras, enganos e o medo. Então, a gente, desde criança, aprendeu que isso é feio, menino. Aquilo é feio, menina. Isso não pode. Aquilo não pode. E a gente vai se frustrando. Aí, depois da pequena infância, vem a escola, onde também tudo é errado. Cala a boca, tá errado, nota 0, vai castigo, vai ficar de segunda época, medo. Depois vem religiões, aí a vaca foi pro brejo, porque aí tudo é pecado, porque nos incutiram que somos pecadores imperfeitos. Gente, apaga. Isto é uma mentira. Como assim, Janete? Mentira. Não somos pecadores imperfeitos. O Pai não nos vê como pecadores imperfeitos. Ele não vê, não cobra e não julga. E nem nós podemos julgar o nosso próximo. Porque Jesus já dizia, não julgueis para não ser julgados. Porque Jesus sabia que todo mundo foi, está e continuará sendo, se não abrir os olhos, enganados. E o que a gente tem que fazer? Pesquisar, estudar, perdoar para ser perdoado, entender que o erro do outro também está em nós e que no fundo não há erro, há aprendizado. Se uma pessoa errou, eu já falei, mundo de dualidade, dia e noite, tristeza e alegria, beleza ou feiura, riqueza ou pobreza. Então, tudo é um aprendizado. Se eu errei, é porque eu estava na ignorância. E quando a gente erra na ignorância, não há pecado. O pecado é permanecer no erro. Mas podemos errar desde pequenininhos, com tantas coisas, por causa de tanta exigência de papai e mamãe, que não sabia que judia das crianças, não é? Foram judiados, acham que educar é judiar. E vai passando. Então, na nossa cabecinha, a gente é um pecador. A gente precisa de um salvador. É o que eles querem. Manipulação. Enquanto você achar que precisa de um intercessor, você vai procurar em tudo quanto é religião, em tudo quanto é cultura, mas vai procurar à toa. É uma procura vã, porque não existe salvadores, porque não existe pecado. O que existe é a ignorância, e ela nos leva a cometer coisas que não são certas, mas que podem ser consertadas. Buscando a sabedoria, eu vou entender por que eu fiz aquilo, vou compreender que eu fui vítima de um engano e vou consertar, vou me perdoar e eu estarei salvo. Não há o que ser salvo. Deus não nos julga, não nos cobra. Não existe inferno, não existe purgatório, não existe castigo. Isso nos incutiram de criança, está aqui borbulhando nas nossas cabeças. E isso nos faz pecar de novo. Porque, na verdade, o nosso senso de justiça, a nosso próprio favor, consciente ou não, a gente fica revoltado. Muitos com uma infância muito terrível, que é despicar nas drogas, na bebida, no jogo, na promiscuidade.
Porque a angústia do ser dentro de nós, da nossa alma, clama por ser feliz. E como não conseguimos isso, por tanta instrução errada, por tanta falácia, a gente acaba caindo em erro. Ah, mas eu estou triste, eu estou desesperado, eu estou angustiado, vamos beber. Ah, mas eu estou desesperado, mas fulano aconteceu, fez isso para mim, vou fumar. E nos leva a erros e enganos. Então a boa notícia é, você não é um pecador. E você não precisa de Salvador. Esqueçam tudo que te ensinaram nas religiões, todas. Eu não tenho medo de generalizar. Todas são com a finalidade de poder, não só aquisitivo, como mental, psicológico e dominar as massas. E forma aquele coletivo. Todo mundo tem medo e todo mundo quer ser salvo. Quando a salvação é você mesmo. É apenas sair da ignorância para o entendimento, para a sabedoria. É compreender que Deus é tudo. Deus é a natureza. Agora eu lembrei de uma frase linda, eu não me lembro o autor, foram tantos, que ele diz: quando quiseres me encontrar, procure-me no céu, eu serei a maior estrela a brilhar. Procure-me na chuva, eu serei o pingo d'água a rolar pelo seu rosto. Procure-me numa flor, eu serei o melhor perfume a emanar pelo ar. Procure-me nos animais, que eles têm amor incondicional. Procure-me na natureza, numa árvore. Tem uma aqui do meu lado. Olha que linda. Olha isto. Como não ver Deus? Olha, eu sentei aqui por acaso. Que cheiro! Nossa, que cheiro! Chega a ter um cheiro doce. Eu não sei que flor é esta. Eu não entendo muito de flor. Mas onde está Deus? Gente, onde está Deus? Está tão claro. A gente que não quer enxergar. Pensa que Deus está lá em cima, num trono, com um chicote, um caderninho na mão. Esse Deus ditador não existe. Deus está em tudo. Jesus já dizia, ele é onipotente, onisciente, onipresente. A gente não presta atenção. Onipresente. Ele está em tudo. Nesta árvore, neste chapéu, neste óculos, em mim. É simples vocês entenderem. Um barro na mão do gênio do homem torna-se um castelo. A lã de uma ovelha na mão do gênio de um homem torna-se o vestimento de um rei. Um cipreste nas mãos do gênio do homem torna-se um santuário. Quem cria as coisas? Quem cocria as coisas? Somos nós. Porque Deus habita dentro de nós. Então, onde está, Senhor Deus? Esses dias eu lembrei também, né? Navio negreiro, Castro Alves. Onde estás, embuçados nos céus? Não. Isso foi apenas uma poesia de Castro Alves. Ele não está escondido
nos céus? Em que estrela tu te escondes? Não. Ele está nas estrelas, assim como ele está em mim, assim como ele está em toda a natureza. Deus é in natura. Onde ele está no ar, nós nos movemos em Deus. Porque sem ar a gente não existiria. Então a energia, a vibração está contida. Norte ao sul, leste ao oeste, alfa e ômega. Se Deus é tudo e ele está dentro de mim, o gênio do homem cria para que castelos sejam erguidos. Quem é que ergue castelos? O engenheiro desenha a planta. Aí arruma-se os materiais, que também é energia. Aí ele desenha, contrata o engenheiro, o pedreiro, o servente, os materiais, e se erguem castelos. Quem ergueu? O homem. Quem é o homem? Senão o próprio Deus. É o próprio Deus. Ele habita em nós. Ele nos dá sabedoria, discernimento. E aí está o ponto culminante. A ignorância e a sabedoria. Na ignorância, eu penso que eu sou menos do que eu sou. E aí advém todos os sofrimentos psicológicos que trazem as doenças físicas, materiais, as carências, as tristezas, os desentendimentos. Tudo vem pela ignorância. E estamos aí, né, aguardando um Salvador. Quem é seu Salvador? Quem vocês estão esperando como Salvador? Jesus? Buda? Cada cultura tem o seu Salvador. E a gente não pode querer discutir. Não, lá está errado. Não é Buda, não é Maomé, não é Lao Tse. É Jesus. Jesus para nós. Para eles é outra cultura. Então, no fim, no frigir dos ovos, todos esperam um Salvador fora, quando o nosso Salvador está dentro. Ele está aqui. Eu sou meu próprio Salvador. É isto que Jesus vem ensinar e que ninguém entendeu nada. Ele falava por parábolas. Por que ele falava por parábolas? Bom, primeiro que o que Jesus veio ensinar, ele era um revolucionário, era pura física quântica. E se ele falasse naquela época, ninguém ia entender nada. Mas vocês podem entrar aí no Google de vocês e pôr lá física quântica. Vai aparecer um monte. Pergunta para o IA vai responder. Então, é física quântica. O que é física quântica? Explica sobre a cocriação, sobre a dupla fenda, sobre o que o eu sou que você também é. E aí vocês vão assim devagarzinho, gente, descobrindo que nada é fora, tudo é dentro. Que o Salvador não está fora, o Salvador é você. O co-criador é você. E os pecados que vocês tanto se martirizam, porque foram ensinamentos errados, crenças limitantes de pessoas que querem ter o poder. Nossos próprios papais e mamães, quando o filho é pequeno, é uma delícia mandar, é uma delícia impor, é uma delícia castigar, porque eles passaram por isso. Então eles acham que isto é o correto.
E a gente faz isso com os filhos, e nossos filhos vão fazer com os filhos, só que alguém tem que parar. Alguém tem que parar a ignorância. Alguém tem que buscar a sabedoria. E aí você vai entender mais ou menos aquilo que eu estou falando hoje. Está um pouco meio misturado, tudo junto e misturado, porque eu peguei a Pachete para vir caminhar, fui num evento hoje à tarde, e eu vim, olha, hoje eu não tenho um tema, eu não li nada, mas eu vou lembrar algumas coisas. E aí eu estou falando, estou juntando um monte de coisa ao mesmo tempo, mas ouçam devagar. Eu falo algumas coisas bonitas, que eu lembro de alguns autores, mas o ponto, gente, X é: não existe pecado. Vocês pecaram? O que é pecado? É mais fácil julgar no outro também, né? Mas digamos que vocês tenham a consciência bem pesada. Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Você fez na ignorância. Você fez por medo. Você fez por raiva. Você fez por decepção, que também te causaram. É só por um fim, gente. Perdoar o passado. O que foi, foi. Não ficar focando em salvadores, em nova ordem, em paraíso. Lá na frente, é aqui e agora. A vida, ela é uma só. E é aqui e agora. Eu não sei se daqui 5 minutos eu não vou sofrer um acidente, eu não vou ter um problema e acabou. Então é aqui e agora. E não existe ninguém que vai vir salvar ninguém. Jesus veio para ensinar a verdade, que liberta. E a verdade é essa: você não é um pecador imperfeito. Você foi enganado. E você não precisa de mediadores que querem, encher o bolso de dinheiro e ter o poder. Deve ser gostoso ter o poder. Graças a Deus que eu nunca tive essa chance de ter o poder. Porque com certeza eu ia gostar e ia querer abusar desse poder. Seja com uma empregada doméstica, seja se eu tivesse uma firma, empregados na firma, seja na política. Como deve ser gostoso ter poder. Só que é aí que a gente vai cometer mais erros, injustiças em cima do mais fraco, do mais necessitado. A maioria que está me ouvindo não tem poder, não é político, não é pastor, porque se for não estaria me ouvindo, já teria parado de ouvir. Porque a verdade dói. Peraí, o que essa mulher está falando? Que eu não sou um pecador imperfeito? Se meus adeptos escutar isso, eu vou perder meus adeptos. O que ela está dizendo? Que não precisa salvador? Nem vou ouvir o resto. Porque se meu rebanho souber disso, não vai mais precisar de um intercessor, eu vou perder meus adeptos. Então você que está me ouvindo deve ser uma pessoa comum e corrente. Ou não, mas pode se interessar em saber um pouco mais dos meus pensamentos, das minhas pesquisas. Porque aqui eu estou falando de vários autores ao mesmo tempo, de vários cursos. E cursos e cursos. O curso em Milagres, eu já citei para vocês, fala muito claramente sobre isto. Baruch Spinoza fala muito claramente sobre isto. E as pessoas continuam escravas.
É medo disso, é medo daquilo, é medo de não sei o quê. É se casar, tem medo porque casou. Se não casou, tem medo porque está ficando sozinho. Se o emprego está indo meio mal, tem medo de perder o emprego. Tem medo de arrumar um namorado. Tem medo de não arrumar um namorado. E passa a vida inteira com medo. E esperando quem? Ah, mas quando eu morrer... Só que ninguém quer morrer. Quando eu morrer, aí eu vou ver o paraíso. Será que precisa morrer? O paraíso é aqui e agora. Deus está dentro. Entra no teu quarto em secreto e ore em secreto para você mesmo. O seu Deus interno. Jesus já falava, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Vós sois o templo do Deus vivente. Procure-me na estrela, no céu. Eu serei a maior estrela a brilhar, é lindo, né? Procure-me na chuva, eu serei o pingo d'água a rolar pelo teu rosto. Hoje eu chorei, gente. Eu chorei muito hoje. Preocupada com um serzinho que me comentaram uma coisa, e uma coisa muito triste se for verdade, e eu chorei muito, mas não tem problema, tudo tá certo. Se for verdade, se essa pessoa realmente estiver num caminho errado, o que é isso para nós? Podemos arrumar. Tudo nós podemos arrumar. Tudo nós podemos consertar, desde que queiramos. Aí vamos evitar o sofrimento, vamos evitar a tristeza, vamos evitar os desabores. Mas acordem, acordem. Nós podemos mudar aqui, agora. Ser feliz aqui e agora. Agradecer o que temos aqui e agora. Comecem com isto. Eu me perdoo. E perdoo as outras pessoas. Se eu errei, foi por ignorância. Mas agora eu vou procurar sabedoria. E comecem. Peguem o Google aí, gente, se vira. Porque eu, quando eu cheguei no ápice da revolta, eu fui pesquisar. Eu comecei a fazer cursos, e cursos, e cursos, e cursos. E aí, Janete? Cada um foi um pedacinho. Eu estou passando de bandeja para vocês. O principal, né? Que para mim chegar nessa conclusão, há 37 anos eu pesquiso. E fui testemunha de Jeová 30 anos. Nasci nas testemunhas de Jeová. Com 30, eu vi que era uma lavagem cerebral. Caí fora. Aí eu comecei a pesquisar. E não parei mais. Cursos presenciais, cursos pela internet. Tem que escarafunchar. Tem que escarafunchar. Um tesouro. O mapa de um tesouro na tua mão. Se você não agir, você não vai achar tesouro nenhum. Pode ser um mapa verdadeiro, mas se você ficar só sentado e não for procurar, você não vai pegar o tesouro, concorda? A verdade é a mesma coisa. Ela tem que ser procurada. E quem procura, acha. Isso foi um dos ensinamentos de Jesus. Procureis e achareis. Porque ele sabia que tinha que procurar e que algo seria achado. Batei e abro-se-vos-á. Ou seja, peça sabedoria para o teu Pai que habita em você. É em você. Não é em nenhuma denominação religiosa. É em você. Teu Salvador é você.
É isso que eu quero deixar claro hoje. Você, seu Salvador, que prometem é tudo mentira. Vai vir um paraíso, a outra é porque vai ser depois que morreu lá no céu, a outra é porque é purgatório, a outra é porque é capivara, cada um inventa o que quer. E vocês acreditam se quiser. É cômodo, porque a mamãe e o papai ensinou, é cômodo. Eu nunca me acomodei. Com 30 anos eu me levantei e falei, peraí, alguma coisa aqui está errada. E todas as coisas estavam erradas. Todas, não era alguma. E demorou para me descobrir. Talvez você que esteja me ouvindo seja mais esperto do que eu, tenha tido uma infância numa denominação religiosa mais positiva, tenha tido pais já mais evoluídos. Então, talvez para você que está me ouvindo, não precisa pesquisar 37 anos, fazer tantos cursos. Talvez não. Talvez ouvindo aí um Baruch Spinoza aí, 2, 3 lives, já cai a ficha de vocês. Porque tudo já está aqui. Só falta dar um clique. É um clique. É aquela história da maçã de Isaac Newton, que ele estava ali tentando matar a charada e tal, para descobrir lá as coisas lá científicas. Quando a maçã caiu, ele teve um clique. Einstein, quando perguntaram para Einstein o que ele achava de Deus, o próprio Einstein, eu já citei Einstein, ele disse, o meu Deus é o Deus de Spinoza. E o Deus de Baruch Spinoza é in natura. É o que eu estou tentando dizer para vocês. Ele tudo é, ele tudo pode e ele tudo, em tudo está. Eu sempre observei isso, gente. Como é que é? O homem desenha uma planta, uma obra de arte, uma roupa. É como eu disse, o barro na mão do gênio de um homem torna-se um castelo. Por quê? O poder está dentro de nós. E tudo que a mente humana for capaz de imaginar, ela é capaz de fazer. Qualquer sonho, sonhem, mas sonhem alto. Não mirem uma estrela, mirem acima das estrelas. Porque se você errar o alvo, você pode na volta pegar numa estrela, pegar numa ave, pegar num passarinho, alguma coisa pega. Agora, se vocês mirar num urubuzinho, numa coisa aqui embaixo, provavelmente vocês não vão pegar nada. Porque a crença em vocês mesmos está muito pequena. Está em baixa, não está em alta. Então vamos parar de se sentir pequenos. Eu sou um pecador imperfeito. Porque se Deus me perdoar, aí quando vier o fim do mundo, aí eu vou ir para o paraíso. Ou quando eu morrer, aí eu pagar as 500.000 penitências, aí eu vou para o céu. Quando o céu é você mesmo. Quando o paraíso é você. Quando Deus é você. Nossa, essa mulher aí é doida. Pode ser. Será? Tem uma frase que meu filho, Leonardo, escreveu numa cartinha, que eu já fiz uma live sobre isso. Os loucos abrem caminhos que depois emprestam aos sensatos. O que quer dizer isto?
a gente tem que abrir caminho. Dizer coisas que pessoas não têm coragem de dizer. Mas que às vezes no fundinho, no fundinho, no fundinho, já tinha raciocinado com essas crenças limitantes que não funcionam, não mudam a vida de ninguém. Ninguém vai mudar a vida de ninguém. É cada um mudando a sua. Não esperem. Eu já passei por vários cursos que prometeram várias coisas, que exigiram cada uma a seu modo. Eu já caí muito. Não foi só nas testemunhas de Jeová, não. Eu fiz 18 anos de gnose. Aprendi coisas maravilhosas. Só que, de repente, eu também cheguei numa conclusão. Peraí, mas parece que no fundo da história é uma exigência como nas TJ? Peraí, era outro homem querendo dominar outro homem. Ninguém tem esse direito e nem esse poder. Agora, eu tenho de mim para mim mesma. De mim, é isso que eu quero que vocês entendam. Vocês são os seus próprios salvadores. Vocês têm que buscar a verdade dentro de vocês. É isso que eu quero incentivar. É isso que eu quero passar. Não há salvadores, gente. Não esperem que Jesus vai vir em nuvem nenhuma. Nem a Star Cherran vai vir em nave alguma. Ninguém vai mudar o mundo. Ninguém vai lá resolver o problema mundial. Porque o mundo é assim desde que a gente começou aqui, nesse planeta, com pessoas que dominam os que se deixam dominar. E é escolha. Vocês é quem escolhe serem mandados ou mandar. Os dois estão errados. Eu não tenho nem que ser mandado, nem que mandar. Eu tenho que cuidar da minha vida. Dentro de mim. O que eu quero para mim. O que me faz feliz. E às vezes, o que faz a gente feliz é pouca coisa. A gente foi enganado pela mídia, pelos bens materiais. É aquela história, eu vou ser feliz quando eu casar. Casou, eu vou ser feliz quando eu largar. Eu vou ser feliz quando eu comprar um carro. Aí você compra, dali uma semana perdeu a graça. Eu vou ser feliz quando eu comprar uma roupa nova. Só que aí você compra a roupa nova, dali uns dias ela já ficou velha. Você vai ser feliz quando você descobrir a tua verdadeira essência. O teu verdadeiro dom que nos foi tirado desde a infância. Nossos sonhos de infância foram barganhados por segurança. Segurança do quê? Se você fizer isso, vai dar ruim. Se você fizer aquilo, vai se estrepar. Então a gente calou a nossa criança interior. Pergunte para você, o que é que te faz feliz? E vai atrás disso. E o que é que me faz feliz? Hoje eu sei. Eu precisei muito de viver, de ter grupos, de ter 1 milhão de amigos. Isso não é errado. Porém, a gente tem que ser feliz com a gente mesmo em primeiro lugar. É amar o próximo, como a ti mesmo. É um dedinho pro outro e 4 dedinhos, para mim. Eu tenho que estar feliz, acompanhada e sozinha. A solitude também traz felicidade, reflexão, prazer em estar consigo mesmo. E quando você descobre isso, é libertador. Porque aí você não fica mais dependendo. Será que alguém vai me convidar? Domingo eu vou ter que convidar alguém. Eu passei por essa fase também. Hoje, se vier, que delícia estar com as pessoas. Eu gosto, eu amo.
Eu queria que a minha família fosse uma família de 30 pessoas. Só família chegada. Eu queria ter 20 filhos. Mas quando eu era jovem, não, né? Hoje a gente tem outra mentalidade. Só que eu não tive 20 filhos. A gente tem, os filhos vão embora. Casam e vão ter a família deles. Pode ter até 20. Todos vão casar e vão embora. Hoje, eu tenho muitos grupos, muitas amigas. Acabei de vir de 2 grupos hoje à tarde. E agora eu vim trazer a Chechel para caminhar. E eu estou muito feliz, mais feliz, agora, fazendo uma livinha que já está dando 40 minutos. Que não dá muito certo, porque ninguém gosta de ouvir muito, né? Eu acho que eu não tinha nada para falar. E acabei falando muito. Misturei os assuntos, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Eu não sou de escrever script e ficar lendo ali. Então, né? Não. Só se for dar uma receita. Aí é diferente. Mas, falei, meu Deus, o que eu vou falar hoje? Sei lá, nem sei o que eu comecei a falar. Eu sei que aí eu vim falando, sai uma coisinha, sai outra, mas, no fundo, o que eu quero deixar claro, vocês não são pecadores imperfeitos. Vocês não têm que ter medo. O medo que traz todos os outros problemas, tá? O principal é o medo. Eu lembro de uma frase, aí eu vou lembrando, né? De Og Mandino. Leiam Og. Maravilhoso. Eu estava grávida e toda grávida morre de medo do parto. E é terrível, é terrível. E quando eu fui ter o meu 3º filho, o Rapa de Tacho, Luiz Felipe, eu estava morrendo de medo. E naquela época eu já conheci o Og. E aí teve uma frase do Og que ficou na minha mente. Quando você tiver medo, arroje-se na frente. Acabou. O dia que estourou minha bolsa, que eu fui para a maternidade, e o primeiro sinal que sempre veio para mim é estourar a bolsa. Eu fui dormir, a hora que eu deitei, estourou a bolsa. Eu não pensei 2 vezes. Eu levantei, vamos que estourou minha bolsa. Vesti o vestido, entrei no hospital, arroje-se na frente. E o medo ficou para trás. Então, pessoal, não sei se eu falei, muito misturado. Hoje foi meio tudo junto e misturado. Mas não tenham medo de encarar a verdade. Não tenham medo de questionar o que eu falei aqui. Pode questionar, é para questionar. Ai, mas eu acho que ela falou besteira. Tô nem aí. Eu tô aqui, depois que eu cheguei numa certa pesquisa, eu falei, não, agora eu vou passar o que eu tô aprendendo aqui. Se serve para um, se não serve para ninguém, serve para mim. Porque se eu tô falando com vocês, eu estou falando também comigo. Isso eu já percebi há muito tempo atrás, conversando com a minha prima de Campinas, a Gorete. Eu começava a falar, na época era em alta, Astar Sheran, Comando Sananda, Comando Astar, comando daqui, comando dali. E ali eu falava horas com a Gorete. E aí, de repente, eu falava, Gorete, eu estou falando com você, mas, na verdade, eu estou falando comigo mesma. E o outro e eu somos um. Eu estou percebendo que o que eu estou falando para você está servindo para mim. E está mesmo. Eu e o outro somos um.
Então a gente vai descobrindo certos cliques. Gente, eu não tô com vontade de parar de falar. Isso é complicado, né? Porque a Janete, quando fala e quando escreve, meus bilhetes são cartas, minhas cartas são testamentos, meus testamentos são bíblias. E é difícil, eu não estou conseguindo parar de falar. Mas eu vou ter que parar, porque já estou dando 45 minutos. Então, é isso, gente. Minhas lives são naturais, são improvisadas, e aí eu vou tocando barco. Eu lembro um pouquinho de uma coisa, eu lembro um pouquinho de outra coisa, mas o foco é você, é seu próprio Salvador. E você não é um pecador imperfeito. Fecha.